muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Inicialmente eu quero parabenizar a casa por esse ideal de fé, de trabalho, de semeadura que vem realizando ao longo desses 21 anos. Igualmente, parabenizar a casa pela ideia de nós trabalharmos esse tema hoje aqui com vocês, que para mim é uma honra, uma alegria, e não deixa de ser um desafio falarmos sobre esses desafios e essas soluções no que se refere às famílias do século XXI. Também aproveitando, queremos parabenizar todas as mães hoje aqui representadas, porque sem elas não estaríamos aqui, em que pese que com a ajuda do Pai nós também não estaríamos aqui. Mas para todas as mães que nos representam, eu queria propor uma salva de palmas para todas elas. Então, dentro do nosso pouco tempo para falarmos dessa temática desafiadora, ainda que divididos em 2 tempos, nós vamos nos concentrar nesse primeiro momento, falando um pouco mais a respeito da família, para que então, na segunda parte, possamos lançar alguns olhares para esses desafios atuais que nos tornam no ambiente familiar. E todos nós sabemos o quanto a família mudou, se não necessariamente na sua estrutura, mas na sua relação interna, no que se refere à sua convivência, o seu estar, nessa ressignificação desses muitos olhares que hoje se tem para a família. E sabemos que, de alguma sorte, falar de família não é algo fácil, porque de alguma sorte está falando de nós mesmos. E nós ainda não nos encontramos nesse ideal para mantermos dentro da harmonia, do equilíbrio desejados, esse núcleo máter da sociedade, de onde exportamos os espíritos nos quais conviverão em harmonia ou em desarmonia. Porque essa sociedade que aí está lá fora não é outra que não seja um reflexo dessa mesma sociedade menor na qual vivemos e que nós rotulamos como sendo família. Daí porque Emmanuel, nessa frase, ele vai dizer algo interessante. Onde é a luzinha? Uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Considerando que todos sabemos, de uma certa forma, repetidamente, de que a Terra está em transição, de que ela está mudando e avançando, saindo dessa configuração de uma condição provacional e expiatória para uma condição de regeneração, a fim de que possa assumir a categoria de um mundo feliz. E não podemos pensar nessa perspectiva desse ideal do mundo feliz sem considerarmos antes aquilo que fazemos, como convivemos no seio familiar. Porque seremos novos espíritos, melhorados, renovados, modificados, que farão com que essa sociedade, por sua vez, por extensão, também venha a expressar esses valores morais e espirituais que tanto escasseiam na atual sociedade em que vivemos. E que o grande apelo dos espíritos não é outro que não seja esta remodulação da convivência, das relações
no seio familiar. E ela não poderia ter passado ou deixado de passar pelas transformações naturais ao longo dos séculos. Porque quando olhamos a família de 100 anos atrás, consideramos de que ela não se caracteriza, não se apresenta tal qual a dos dias de hoje. E não poderia ser diferente. Achar que a família de ontem é melhor do que o de hoje é estar equivocado. Porque necessariamente os indivíduos sofrem transformações e mudanças. E, consequentemente, as suas estruturações sociais também se modificam. E, às vezes, para melhor. Às vezes, na necessidade de repensar valores, posturas, e é o que vem acontecendo ao longo dos séculos, para que nós possamos, de fato e verdadeiramente, construir a família ideal, que certamente, de acordo com os Espíritos, ainda não é para o nosso estágio de evolução, em que pese que nós encontramos algumas delas que já representem esta família do futuro. E nós vamos encontrar nessa citação de lá do Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte colocação: os verdadeiros laços de família não são, portanto, o da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. E é a partir desse entendimento que passamos a compreender a importância de se investir cada vez mais nesse núcleo mater da sociedade, a fim de que esses espíritos despertos, conscientes quanto aos seus papéis e funções dentro da sociedade, possam se constituir, pois que esse é o final, o ideal, em homens e mulheres de bem, que construam laços de sentimentos, de simpatia, de amorosidade, que se perpetuem para além da consanguinidade do corpo físico, da experiência momentânea na qual nós estamos vivendo, para que esses laços não se afrouxem, mas se apertem cada vez mais, a fim de que, em uma próxima experiência no corpo, voltemos não mais como espíritos endividados, comprometidos com a lei, mas espíritos virtuosos, espíritos afinizados, para que então nos constituamos nesta família espiritual que pouco a pouco nós vamos formando, considerando que Jesus, quando esteve conosco, ele veio com esse propósito de implantar o reino de Deus na terra a partir desta visão do valor de estar em família, da convivência salutar e harmônica entre os indivíduos de um mesmo clã, de um mesmo núcleo familiar, que hoje, diga-se de passagem, temos visto com uma certa raridade, com uma certa dificuldade. Isso porque nos dizem os Espíritos, somos espíritos comprometidos com a lei. E esse talvez seja, no meu entender, a partir das elaborações feitas para esse trabalho, o primeiro grande desafio da atual família do século XXI. Não ficar com o pé preso ao passado, endividado, comprometido, porque não foi o fato de termos tido o avanço, a melhoria das comunicações, das tecnologias, das ciências, que fizeram com que nós nos
melhorássemos do ponto de vista das relações humanas. Porque nos quesitos anteriores, e aí está a prova, nós avançamos. Mas nesse outro, dito humano, dito espiritual, muito pouco, quase nada conseguimos. É como diz o Espírito Joana de Ângeles, nós ainda nos parecemos, nos assemelhamos em muito com aquele tempo da época de Jesus. 2000 anos passados, mas os nossos comportamentos e atitudes no quesito moral e espiritual não se diferem tanto, porque avançamos do ponto de vista do pensamento, da cultura, dos valores materiais, mas nesse que deve imperar esta nova sociedade do novo milênio, em que pese já estejamos nele há quase 20 anos, mas ainda não conseguimos consolidar esse ideal, porque o nosso movimento tem sido, e é fato, mais para fora do que para dentro, causando essa dicotomia de valores, de necessidades e de buscas. Então, quando está lá no Evangelho que os verdadeiros laços de famílias não são da consanguinidade, da carne, do DNA, mas sim da simpatia e da comunhão de pensamentos, nós podemos nos perguntar, por exemplo, como anda a nossa família nesse quesito? Como estamos elaborando esta simpatia de pensamento entre nós? Ou ainda a fazemos no campo familiar, um campo de batalha, um ringue de brigas, de desavenças, de desentendimentos, de conflitos que se perpetuam para outras encarnações, considerando que nós os trazemos das anteriores, para que nesta possamos reelaborá-los, remodelá-los. Será que estamos cumprindo com aquilo que está lá no Velho Testamento, por exemplo? Honrai o vosso pai e a vossa mãe. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Como é que andam essas relações? Dicotômicas, separatistas, conflituosas, ou como já desejamos, queremos, e às vezes imaginamos que a do nosso vizinho é melhor do que a nossa, e queremos ou gostaríamos de fazer parte daquela e não da nossa, porque nós estamos na família que necessitamos, não aquelas que ainda desejamos. Pensar nisso é importante para que a gente possa repensar nossos valores, nossas condutas no seio familiar. E aí vem as famílias materiais e espirituais. E aqui tem um quadrozinho que eu não vou nem me reportar a ele, até por conta do tempo. Eu pensei que era 1h30 por cada etapa, eu confesso. Cheguei aqui, mas o Maurício me disse que só 30 minutos, eu tenho que correr. Então, do ponto de vista da família, o que é que nós poderíamos falar rapidamente o que é ela? Em que pese que vocês já saibam. A família terrena permite o reajuste através da reencarnação, dissolvendo as mágoas e liquidando as contas. Está lá no livro Na Era do Espírito, de Herculano Pires, Chico Xavier, pelo Espírito Irmão Salvo. Nós vamos encontrar igualmente no SOS Família, por Divaldo e Joana, a seguinte citação, também no quesito que seria a família terrena. A família é a escola de aprendizagem e de redenção futura. Será que nós temos esse sentimento e essa consciência de que o ambiente familiar deve ser esse espaço, essa escola, nesse ambiente de aprendizado para a redenção das almas,
comprometidas entre si pelas escolhas e os equívocos cometidos no passado, para que esta redenção futura, a fim de que a família espiritual de fato nasça entre nós. Estamos praticando e exercitando? Ou apenas eu digo, eu amo a minha mãe, considerando que amanhã é o dia dela simbolicamente, para dar uma ideia de que nós amamos verdadeiramente, e nos outros 364 dias do ano, como é que eu me comporto frente à minha mãe, frente àqueles que eu digo amar, que eu me comprometi no mundo espiritual para recebê-los de volta como meus filhos? Como é que anda a nossa relação familiar entre pais e filhos, filhos e pais? Porque quando a gente pensa nesses desafios e soluções para esse grupo familiar dos nossos dias, precisamos pensar nessas coisas minúsculas do dia a dia, do cotidiano. Não são projeções imaginárias, futurísticas, que sabemos que por hora não merecemos e não as realizaremos. Mas é o feijão com arroz de todo dia. É os processos naturais que ocorrem quando acordamos, amanhecemos e vamos até o anoitecer. Concluindo, tal qual como antes do passado presente e do passado reencarnatório, ou mediante a essas verdades libertadoras que a doutrina espírita nos propõe, nos revela, eu ressignifiquei, modifiquei a minha conduta. Então eu preciso entender que é uma escola de redenção futura, no exercício da aprendizagem, que não é feita apenas pelos filhos, não apenas pelos pais, mas por todos aqueles corresponsáveis por esta nave, chamemos assim, por esse ambiente que nós chamamos família, ou lar. E aí nós vamos ver também que a família consanguínea entre os homens, no sentido seres humanos, pode ser apreciada como um centro essencial de nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Está lá no livro Pensamento e Vida, de Chico Emmanuel. Um excelente livro que deveríamos nos reportar sempre que possível. E ele vai trazer isso. São reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve e que nós os alimentamos, fortalecemos quase sempre. Por um processo repetitivo, inconsciente, desse coletivo pessoal que existe em cada um de nós, que trazemos na nossa memória espiritual e que nós vamos projetar na vivência do presente. E equivocadamente, nós ainda dizemos, é o meu karma. Eu vim para pagar isso, para viver isso, quando na verdade poderíamos bem acrescentar, eu estou escolhendo isso para mim hoje, como o escolhi ontem, por isso não deixam de ser reflexos do passado. A educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Não podemos pensar em falar em família e os seus desafios atuais como a busca de soluções, sem pensarmos igualmente nessa base conciliatória e transformadora que é a educação. Porque é através do processo educativo do Espírito que nós vamos nos melhorando, nós vamos nos transformando, na medida em que existe o desejo e a consciência de assim o fazermos. E aí está lá no Livro dos Espíritos, na questão 685, era uma vez uma família. Porque para falarmos dela, nós temos que ter um olhar para um passado distante de onde tudo começou. A família é uma organização de espíritos encarnados ou desencarnados que necessitam, através da convivência,
executar projetos comuns, quando fazem sob o predomínio da harmonia e em nome do amor, conseguem constituir lá. Porque ainda hoje nós só temos a casa. Isso quando temos. Reparem que o nosso desejo para a maioria de nós, os encarnados, em particular aqueles que não conseguiram alcançar esse ideal material, é ter a casa própria. E assim, todo o meu esforço, todo o meu trabalho é de ter a minha casa, e a gente, por tua vez, tem a minha casa própria, que a enchente vem, leva e destrói, para dizer que não é minha. Que o outro vem e toma e põe a gente para fora do asilo, para também dizer que, apesar de todo o esforço, não é minha. Mas quão poucos são aqueles que dizem, por exemplo, aqui é o meu lar, o sentimento de lar, que transcendem, perpassam as paredes físicas, materiais, os objetos que as constituem, pois que tem o sentimento do amor, do respeito, da harmonia, da congregação de ideais e de valores, e que constitui um ambiente saudável e feliz, no qual eu me sinto satisfeito. Vem aquele impulso e aquele desejo de voltar a ela ou a ele, que são poucos aqueles que assim se sentem, porque muitos vêm com aquela carapaça, com aquele sentimento de resistência. Não vou ficar um pouquinho mais tempo aqui no trabalho, porque eu tenho muita coisa para fazer. Não, eu vou dar uma escapulida, eu vou arejar a cabeça, porque sabem que em retornando para essa estrutura física relacional, vão encontrar os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que deixaram quando saíram ao amanhecer 5 horas da manhã. E reparem também que cada vez mais estamos saindo de casa mais cedo, com a desculpa que é questão do trânsito. Será que é mesmo? Ou porque a gente não suporta, se inquieta, não se sente bem nesse espaço no qual convivemos uns com os outros? E aí vai dizer Joana de Ângeles em Constelação Familiar. A família, sem qualquer dúvida, é bastião seguro para a criatura resgatar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valores indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento, da experiência para uma jornada feliz na sociedade. Veja meu tempo, viu, Oswaldo? Por favor. No sentido de que deveríamos pensar e deveríamos nos organizar desta forma, de fazer do nosso ambiente familiar esse espaço de amadurecimento psicológico, de conhecimento, de experiência para uma jornada feliz na sociedade. Deveria ser o objetivo primário, e não apenas a compra de objetos, de coisas, para nos enchermos e nos cansarmos, para logo mais jogarmos fora, vendermos e comprarmos novas coisas. Mas uma jornada feliz que se estenderá para a sociedade tão desarmônica na qual ainda nos encontramos. Essa atual família moderna na qual nós vivemos. O passado amalgamado da tradição e da religião constituía a pedra angular sobre a qual se assentava a autoridade. Essa possibilitava o homem mortal, instável e fútil, os sentimentos de permanência e durabilidade, os quais lhe conferiam certa certeza e segurança diante do mundo, além de tosio. Querendo dizer que esse é o espectro, esta é a imagem de uma família do passado, e que de alguma sorte
ainda hoje reverbera, ainda hoje se constitui em muitos casos. E aí vem os verdadeiros laços de família para reforçar a ideia. Nossas crianças não vêm com esses bens acabados, folhetos impressos que explicam minuciosamente como funcionam os aparelhos que adquirimos nas lojas. Isso é Miranda no livro Nossos Filhos São Espíritos, para dizer a nós que estar em família existe um processo continuado de experimentação, porque nós não temos esse folheto impresso que nos diz como educar. O grande desafio da modernidade, conforme vimos no slide anterior, é justamente aprendermos a educar os nossos filhos. E são muitos que investem nessa possibilidade de nos favorecer recursos para mudarmos o olhar frente a essa realidade que nos toma. Aqui é uma citação também do Evangelho, em que diz que nos passos os espíritos formam grupos e famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. E como tal, eles se agrupam, eles se unem psiquicamente e retornam ao seio do corpo físico na unidade familiar por afinidade de interesses. Os laços de famílias não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto se os destrói. Isso quando constituídos pelas virtudes e pelos sentimentos superiores. E essa é uma pergunta reflexiva e importante para nós. Em que família eu vivo? Precisamos nos perguntar, precisamos refletir sobre isso, para entendermos, na segunda parte, quais devem ser as soluções diante dos desafios que nos surgem nos dias de hoje. E aí vem Joana de Ângeles, que pontua dizendo: não se vive na família ideal, aquela que se gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos de sabedoria. Porque imaginem, nós sermos, e muitos assim dizem de boca cheia, nós somos da árvore genealógica da família de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E eu conheci uma pessoa que tinha esse sobrenome. E dizer que faz parte da família de Adolfo Bezerra de Menezes é algo que enche o nosso ego, a nossa vaidade. Dizer que fazemos parte da família espiritual de Emmanuel é outro tanto que late. Mas será que nós já nos encontramos no mesmo patamar moral e espiritual desses nobres espíritos que por presente nós tivemos a oportunidade de fazermos parte desse grupo familiar? Em qual dessa família eu vivo? Porque a gente idealiza algo que ainda não temos merecimento. Mas é nesta de hoje, com todas as suas implicações e dificuldades, é que nós vamos buscar esses reajustes, essas constituições minuciosas para termos, se não ainda nessa encarnação, os lantejos dos ideais da família futura, espiritualmente falando. É que nós precisamos investir para termos os créditos necessários e o merecimento para que, quando do nosso retorno, voltemos uma família menos complicada do que a minha da de hoje. Tá certo? Mas eu já recebi a sinalização que meu tempo explodiu. Então, até a próxima, daqui a pouco mais. Obrigado a todos. Irmãos, boa tarde.
Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Depois de ouvir Robson falar a respeito desse desenho da família espiritual construída na carne, eu gostaria, quando a gente faz esse trabalho, eu sempre peço a ele: Robson, fale do espiritual e deixe o humano que eu falo. Porque a família espiritual, ela é constituída de gente, e gente como nós. E gente não é coisa muito fácil de lidar, não é verdade, gente? Nós somos complicados. A gente tem muitas particularidades que constituem as nossas características pessoais e que isoladamente já é complicado viver com a gente mesmo. Imagina quando a gente se junta com o outro e soma essas características uns com os outros, e aí dá a confusão que a gente sabe. A questão principal é a seguinte: somos todos cientes de que nós devemos viver em paz, em harmonia, em fraternidade, em esperança. Nossa vida deve ser toda certinha, mas a gente parece que não consegue fazer isso. De alguma forma, de alguma maneira, a gente tem dificuldade quando a gente vai se relacionar, porque nós estamos falando de um cenário que se assemelha mais próximo um pouco de um ringue de MMA do que necessariamente um ambiente fraterno, de espíritos que se encontram no plano espiritual. Oi, Robson, tudo bem? Como vai? Vamos descer como irmãos na carne. E quando chega aqui a gente se esquece e aí cai nos problemas humanos, nas questões humanas, e isso faz a gente, de certa forma, enfrentar algumas dificuldades. Então, indo nessa questão dos desafios, né, da família em relação ao tempo presente e, sobretudo, aquilo que a doutrina espírita nos traz como proposta para esta convivência humana, eu mostro para vocês aqui um desenho que talvez vocês não estejam associando a pessoa-criatura, mas essa cerquinha que vocês estão vendo aí são desenhos que são utilizados para representar sistemas familiares. Então, quando se faz uma análise de família, essas cerquinhas são utilizadas para representar o nível de relação, o tipo de relação que existe entre os atores de uma família. Nós somos estruturas bio, sócio, psíquico, espirituais conectadas, e cada um carregando uma história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Não é isso a história? Então nós carregamos essas histórias, carregamos particularidades, nascemos dentro de uma mesma casa, com afinidades, construímos um psiquismo, construímos um conjunto de valores que nos norteiam, que nos estabelecem como parâmetro. Mas o fato é que quando essas coisas começam a acontecer, somos seres humanos que estão trocando expectativas. E no fundo, olha só o que está escrito aí, que cada homem, ele possui pelo menos 3 personalidades. Olha como o nível de complexidade aumenta. Aquela que exibe, aquela que ele tem ou que pensa que tem. Então são 3 coisas: a gente pensa que é, a gente é, e a gente mostra algo que não é exatamente aquilo que nem que a gente pensa que é, nem que é. Por uma questão de necessidade, todos nós precisamos ser aceitos uns pelos outros. Mais do que simplesmente viver em paz, eu preciso que você levante um dedo, um polegar para mim e diga que está tudo ok, que eu sou aceito nesse grupo, que vocês me acolhem positivamente. Faz parte da natureza humana ser acolhido de alguma maneira e receber esse dedinho para cima. A prova maior disso é que na economia das reputações das redes sociais, o símbolo do dedo para cima é a maior expectativa de um post. Quem faz um post qualquer de uma lagosta de final de semana, não que aqui ninguém faça isso, não é? De uma praia, daquele perfil fininho, com barriga de tanquinho, aquela ida na academia, quando você faz um post desse, a última coisa que você quer é que alguém curta, não é verdade isso? Então, isso é a economia de reputação. Por que nós queremos tanto que as pessoas nos reconheçam? Porque a gente se percebe, a gente é percebido. Enquanto a gente se percebe e é percebido, nós estamos vivos. De alguma maneira nós nos sentimos pertencentes, incluídos, inseridos, aceitos. Isso é bom. Então, de certa maneira, quando a gente vai fazer nossos acordos conosco mesmo e com os grupos que nós nos inserimos, a gente cria personalidades específicas. São específicas subpersonalidades que todos temos. Então, quando eu estou na escola com os meus filhos, eu sou o pai dos meus meninos. Quando eu estou na igreja, eu sou o religioso. Quando eu estou na rua, eu sou o homem da rua. Quando eu estou no trabalho, eu sou o colega de trabalho. Cada perfil desse
ele tem características muito particulares e muito especiais. Então a gente tem que realmente pensar que quando nós estamos jogando, nos relacionando uns com os outros, quer seja dentro de casa ou na rua, quem são os personagens que estão de fato ali jogando ou se relacionando? É o ser que eu sou de fato, é o ser que eu me mostro ser, ou o ser que de certa forma eu pareço que sou? Então quem é isso aí? Para completar um pouco nossa cartografia, nós ainda temos algo interessante dentro de nós, que é um conjunto entre consciente e inconsciente, que são as nossas aquisições, não só dessa vida, mas de vidas passadas também. Quando vamos analisar a série psicológica de Joana de Ângeles, que nos apresenta todo esse conjunto, desse aparato psíquico do homem, dentro de uma abordagem junguiana, muito fundamentalmente junguiana, ela vai trazer muito desses conteúdos do inconsciente, e sobretudo, que o inconsciente coletivo é o aglomerado das minhas experiências de vidas passadas. Então observe que nós temos aqui 3 elementos interagindo o tempo inteiro na nossa psique. Primeiro, um componente de pulsão, de vontade, de desejo, de acontecer, que é o id. Tudo isso que nós, essa energia psíquica que nos move, essa energia que nos faz levantar da cadeira, que nos faz vir para cá no dia de hoje, debaixo de chuva, sair debaixo dos cobertores para estar aqui falando de família, toda essa vontade de atuar vem de uma energia psíquica que nasce de uma fonte muito poderosa de um querer estar vivo, de um querer relacionar, de um querer fazer as coisas que todo ser faz. Então todo ser vivo possui essa energia, e de certa forma o ser humano tem também essa energia de forma muito intensa. O problema é que essa energia é um tanto quanto descontrolada, ela é um tanto quanto sem limite, e para que haja um limite nessa energia, para que a gente não saia daí como id, rotas, não é? Que seria essa estéreo, nós então estamos agora na figura de um superego, que é um elemento adicional, que ele, ao contrário do id, ele é totalmente segurança, ele é totalmente proibição, ele é cerceamento de uma livre expressão do ser. Então todos nós temos a construção de um superego que é formado sobretudo pelas imposições dos nossos pais, pela sociedade, pelos nãos recebidos, pelas nossas vontades não realizadas, que vão sendo acumuladas nessa estrutura do superego que diz assim: não faça, isso não pode, isso é proibido, não dá para fazer esse tipo de coisa. Mas no meio do caminho tem um cidadão que é o ego, e esse homem é interessante porque ele faz o meio de campo, ele é uma espécie de síndico desse prédio. Ele é um veja-bem, ele é o técnico do veja-bem. Quando o id quer fazer uma coisa, o superego não deixa. Ele diz: ô superego, deixa aí um pouquinho, deixa o menino se divertir um pouquinho, só um pouquinho. Ó, id, não abuse não, porque senão o outro vai ficar zangado com você. O ego, ele tem um papel conciliador. Qual é o problema do ego? É que o ego lida com o espaço que está aqui, que é o espaço da consciência, que para nós representa cerca de 5% da nossa mente. Quando você fala do ego, quando você se define como você é, você está falando de um espaço muito pequeno do seu conhecimento. Olha, gente, eu digo isso porque muitas vezes a gente fala assim: você sabe com quem você está falando? Essa é uma expressão interessante, porque muitas vezes quem pergunta não sabe nem quem ele é. Quando você der 500 likes no Facebook, 500 likes que você der no Facebook, o Facebook vai saber mais de você do que você mesmo. Vai saber mais da sua estrutura psicológica, de suas vontades, seus desejos, suas tendências, etc. Porque ele constrói um perfil baseado naquilo que você diz gostar. Então, nós não nos conhecemos. E isso é extremamente grave, porque quando estamos nos relacionando como pessoas, quando estamos fazendo trocas emocionais, essas trocas emocionais realizadas sobre a superfície de pessoas que não se conhecem, dá muita confusão. Porque na grande maioria das vezes, como eu não sei quem eu sou, como eu não me conheço, como eu não tenho noção das minhas dores, eu vou me defender daquilo que parece ser para mim uma ameaça. E quase tudo parece ser uma ameaça. De repente, a imposição do outro parece ser uma ameaça. Então eu conto para vocês uma história interessante que acontece com a gente, de modo geral comigo. Então eu sou casado há 22 anos e minha esposa, ela é uma pessoa fantástica, ela tem muitas vantagens, ela é uma pessoa inteligente, culta, uma mãe maravilhosa e tudo, mas ela tem os seus momentos de
de piti, né? Aquelas coisas de ficar isolada. Então ela fica, o piti de casa dura 15 dias. Né? Ela tem uma TPM, tensão pré-mês que vem. Então, imagine, você chega em casa cansado, trabalho todo dia, chega em casa e encontra uma pessoa que não está numa condição bacana, numa condição legal, ela não está se sentindo bem. O que eu posso fazer? Eu posso chegar lá simplesmente, não sei o que, eu trabalho o dia todo, chego aqui, você ainda tem que atorar, esse ser não sei o que. Não, isso é o normal, mas quando a gente começa a entender o ser na sua amplitude, quando a gente começa a largar um pouco e sair dessa ideia de que nós somos essas pequenas caixinhas que sabemos tudo que somos e tudo que não serve é porque não se encaixou no nosso modelo, na nossa expectativa, dá problema. Então, se eu quero conviver bem com essa minha esposa, eu preciso fazer concessões. Eu preciso abrir espaços, criar ferramentas para poder lidar com essa situação. Não é simplesmente fechar a porta. Eu particularmente tenho uma ferramenta, vou ensinar para vocês, porque, olha, homens, funciona. Eu gosto de tocar violão para mim. Então, quando eu chego em casa que o negócio está pegando, eu pego meu violão, vou pro banheiro, fico 2 horas tocando violão, quando eu saio, estou zen. Faço até terapia de graça, não tem problema, mas eu fico zen, eu preciso do meu tempo, e alguém tem que entender isso também. Olha o que eu estou falando, gente, é que isso faz parte do grande momento do nosso encontro aqui na Terra. Respeitar o tempo de cada um, respeitar o momento de cada um, respeitar as velocidades, porque cada pessoa tem um ciclo, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua dinâmica, e se a gente não respeitar isso, a gente não convive, porque a gente vai projetar no outro expectativas que o outro não vai realizar. Olha, quando a gente vai se encontra uma pessoa, olha como é lindo o amor. O amor é lindo. E eu vou usar o nome de 2 amores, Mo e Mo, porque hoje está complicado dizer o nome. Mo e Mo. Então imagine que Mo e Mo estão se encontrando. Mo e Mo estão ali apaixonadésimos. O que é que Mo diz para Mo? Me faça feliz, Mo. Oh, Mo, me faça feliz. Eu depositei na sua conta agora um cheque sem fundo. Um cheque sem fundo na sua conta pessoal, e eu quero sacar aos pouquinhos esse dinheiro que eu não tenho, essa economia emocional, eu coloquei no seu banco. E aí o Mo disse, não se preocupe, né? O arquétipo do herói amoroso, não se preocupe que eu vou resolver os seus problemas. E na hora que vai sacar, amor, hoje não tem. E aí vem a frustração, e aí vem o vazio, e aí vem o problema. Isso acontece o tempo inteiro. Filhos, nós estamos vivendo sob a era do mundo líquido, do mundo novo, gente, tudo diferente. O que é que acontece? Eu nasci numa família tradicional burguesa, não que fosse rica, mas não era pobre, mas era uma família tradicional burguesa, quando eu estou chamando isso, é no modelo, meu pai sentava na cabeceira da mesa, nós nos sentávamos na mesa junto com meu pai, só se servia os filhos quando o pai se servia. Você pergunta assim, seu pai exigia isso? Não, meu pai nunca exigiu isso, mas era um costume, era uma psicosfera que impunha isso para a gente fazia porque era assim. Minha mãe comia por último, é a coisa que ela faz até hoje, quando ela termina, que ela vê que a comida não está legal, ela fica arrumando os pratos para dar a dignidade ao próximo. Então isso é coisa de costume, gente, costume de sociedade, de família, é assim que funciona. Então o que acontece? Essa minha família tradicional hoje ela é muito diferente, porque quando eu me casei com essa esposa que eu já lhes apresentei, que é um digo, uma pessoa maravilhosa, mas tem suas particularidades assim como eu também tenho, ela não sabe cozinhar uma pipoca. Então o que acontece? Se eu sentar na mesa, na cabeceira da mesa, esperar que a minha mulher goste de uma mesa, como minha mãe fazia, eu vou simplesmente ficar uns 5 anos lá e não vai rolar. Então ou eu me acostumo com isso, ou eu simplesmente vou criar um problema dentro de casa. Então eu tenho 2 filhos e eu preciso também estender essa minha compreensão e esse processo, que os tempos mudam. E qual é a diferença do tempo moderno para o tempo velho? O tempo moderno é um tempo que é diferente daquele que seu pai virava para você e dizia, meu filho, me respeite porque eu sou pai.
Hoje não tem mais isso. Hoje é: meu filho, me respeite, porque eu me dou ao respeito e sou digno do seu respeito. Porque se seu filho não perceber em você alguém digno de ser respeitado, ele não vai te respeitar, e não adianta. Hashtag, ponto, acabou. Porque é assim que funciona, gente. A gente querendo ou não, gostando ou não. Aquela posição específica, porque existiam muitas pessoas que sentavam nas suas cadeiras de paz e ocupavam esse lugar muito bem, amorosamente, carinhosamente, mas existem pessoas que não faziam isso. Eram pessoas que usavam e abusavam dessa autoridade para fazer muitas coisas ruins. Mas mesmo assim as pessoas tinham que colocar essas pessoas em altares sagrados. Eu estou falando isso como pai, gente. Eu não estou falando isso como teórico da ideia do espiritismo. Eu estou falando como um pai. E um pai que viveu duas realidades diferentes. Eu entendo isso hoje. E para mim, a minha vida teve que mudar muito quando eu me transformei em um pai. Quando eu assumi uma personalidade de pai, minha vida mudou bastante. Por quê? Porque agora eu preciso conquistar os meus filhos de uma outra maneira. Eles têm que me respeitar pela minha posição dentro de casa, pelo que eu faço, pelo que eu digo, sobretudo quando existe coerência entre essas duas coisas. Porque quando não há coerência, existe confusão. Então a gente tem que entender o mundo novo não como um mundo ruim, mas como um mundo diferente. Que eu tenho que fazer de outra maneira, não daquela mesma, porque aquela mesma não vai funcionar. Então observe que quando a gente fala sobre isso, existem outras coisas aqui, ó, só para trazer da análise transacional aqui as emoções básicas que estão o tempo inteiro interferindo nas nossas relações, estão o tempo inteiro trazendo para a gente alegria, tristeza, raiva, medo, afeto, amor. Esse conjunto, você não sabe quando isso vai acontecer com o outro, você não sabe o estado do outro. Seria muito legal que a gente fizesse em casa uma coisa que já se faz em empresa. Sabe como é que está a empresa? Empresa moderninha faz assim: bota um bocado de carinha na porta da empresa, na recepção, carinhas tristes, carinhas alegres, carinhas preocupadas, e a pessoa quando chega de manhã, pega a carinha que se identifica naquele dia, bota aqui porque o outro já sabe porque aqui está na alma dele. E de repente pode ter um pouco mais de cuidado, pegar leve, porque se você pegar uma pessoa que está triste na recepção da empresa, lá Senhor, como vai? A cabeça dela está triste, mas a boca está sorrindo, porque o sorrir faz parte de uma personalidade que ganha o salário no final do mês para sorrir. É muito ruim isso, gente, a gente ser tratado, em casa espírita a gente tem que pensar nisso, porque os médiuns são tratados como super-homens. E muitas vezes tem uma fila enorme de pessoas para uma consulta espiritual e o médium está sentado na mesa, um bagaço sentado, e ele não pode dizer: olha, hoje eu não posso atender. Engraçado que no banco a gente aceita isso muito bem. Você chega no Bradesco, no Banco Itaú, vai tirar um dinheiro, está lá: não consigo tirar o dinheiro porque o sistema está fora do ar. A gente poderia muito bem chegar num centro espírita e dizer: olha, hoje não vai ter trabalho mediúnico porque o sistema está fora do ar. Não é assim? Olha, hoje não vai rolar a festa porque eu estou fora do ar. Essas coisas precisam ser, não dá para engolir mais sentimento, porque engolir sentimento nos adoeceu muito. Eu estava comentando hoje pela manhã com meu filho: olha, João, ele está se esforçando aí para fazer o vestibular para medicina, e eu dizendo: mas João, o indicador de farmácia para mim é um indicador negativo. Quando a gente vê muitos prédios de farmácia, todas lindas, maravilhosas aí, e elas estão abrindo assim de forma assustadora, eu fico pensando: o seu Zezinho, que tinha uma farmácia na esquina, coitado, tinha um carrinho ali pequeno, seu Zezinho era incompetente, ele não sabia vender remédio, porque esses caras sabem vender remédio. Mas não é isso, é que seu Zezinho vivia num tempo que as pessoas talvez adoecessem menos. Nós estamos adoecendo mais, porque nós estamos aprendendo a engolir sentimentos, para poder sempre corresponder às expectativas do outro. Isso não funciona, gente. Ser humano não funciona assim. Ser humano é uma estrutura que precisa ser considerada na sua complexidade, na sua inteireza, senão dá problema. Então a gente tem que pensar em família, a gente tem que pensar em todos os aglomerados sociais, considerando a hipótese da aceitação do outro. Uma música que eu adoro, é uma música que chama Quero, Quero. Ai, eu quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Tímido, de amor. Ai, eu quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Mas muito integrado nesse nosso amor. Não é assim?
Então essa música é legal. Ah, eu quero ter o tanto que você me aceite do jeito que eu sou, gente, ponto. É problema isso, você está dentro de casa e você está convivendo com uma pessoa que é diferente de você e por isso é ruim? Não, pode ser maravilhoso. Porque você pode conhecer fronteiras que você ainda não foi. Você pode explorar sentimentos que você ainda não conseguiu. De repente uma pessoa que tem mais sensibilidade, vamos dizer assim, para os muxoxos, é uma pessoa mais sensível que ousou ser mais vulnerável e por isso é mais agredida do que o outro que parece que não tem milindre nenhum, mas no entanto é uma fortaleza inexpugnável, cheia de doença, de artrose, artrite, muitos tudo aqui ó, nas pernas. E isso é complicado. Então, vamos pensar do ponto de vista da humanidade. O Robson falou bastante, vou aqui apenas falar rapidamente que além das nossas expectativas, além das nossas construções individuais, além das nossas construções pessoais, nós somos herdeiros de um processo atávico de outras vidas, de vidas passadas, aonde a gente viveu, aonde a gente experimentou outros conflitos. E muitas vezes essas dificuldades do agora são dificuldades revividas para que sejam solucionadas. O que eu quero dizer com isso em relação à família é: a família hoje, ela se destrói tanto quanto uma amizade de rede social. Você dá um clique e acaba. Então eu tenho amigos que quando se separam, eles separam por motivos às vezes justos, mas outros que dizem assim: ah, não tinha mais pele. Como assim, cara pálida? Pele, né? É um mercado de peles? Tu se casou com uma mulher para sentir cosquinha? Foi isso que você fez? Então, na verdade, existe ainda isso. Quer dizer, as pessoas estão se usando, é como o Eric Fromm diz, no mercado das carnes, nós estamos colocando porque estamos nos consumindo uns aos outros até a exaustão. É por isso que as pessoas estão nessa busca de uma beleza absoluta. Não é? Existem homens e mulheres que estão tomando anabolizantes de cavalo para ficarem fortes. Estão tomando remédios para ficarem com aquela barriga. Eu fico com inveja daquela barriga, gente. Eu estou excluído completamente, que a minha barriga é enorme. Eu fico, nunca vai acontecer lavar uma roupa nessa barriga, porque não dá para ser tanque aqui, só se for de guerra. Então, esse padrão de beleza, esse padrão estético que se impõe hoje, é um padrão de exclusão. E é também um padrão que indica que as pessoas não estão nem aí para aquilo que eles são verdadeiramente, contanto que eu seja a ser apreciado por aí, não é? Então, nas relações sociais, principalmente na construção das famílias, deveríamos ter alguma coisa que nos avisasse antes de nós nos juntarmos uns com os outros. Tem certeza que é isso que tu quer fazer? Porque depois que você passar nessa porta, a sua vida vai mudar. Porque o que vai acontecer é que se você, Mo, e você, Mo, tiverem um filho, esse filho ele virá dentro de um grande complexo sistema de relações. Ele não é simplesmente um menino que foi gerado por uma noite de amor, não, é uma química. Essa criança vai ficar 9 meses na barriga desta mãe, traz a vibração de um gene do seu pai, de uma energia, de um entrelaçamento de almas de alta potência. E aí não dá para a mãe simplesmente chegar para a mãe e dizer: vó, cria, porque eu vou me divertir. Não dá isso, gente. Mãe é mãe. Olha, uma vez eu falei isso com uma moça, ela ficou zangada comigo. E se alguém estiver aqui e ficar zangado comigo, eu peço perdão, mas quem disse isso não sou eu só estou repetindo. Até os pais adotivos têm que tomar cuidado, porque essas crianças adotadas têm pai e mãe. Não se substitui essas figuras são insubstituíveis. E a gente tem que considerar isso, porque se não considerar isso, lá na frente a gente vai ter que voltar para considerar, porque vai fazer falta. Vai gritar esta dor: cadê aquela pessoa que me deu a energia, a vibração, a matriz que me trouxe aqui? Não tem, e precisa ter. Então nós sabemos que temos responsabilidade uns com os outros. Então quando você está dentro de uma casa, não é só cosquinha, é uma química, é uma energia, uma psicosfera, uma egrégora, que todos somos responsáveis por isso. Então quando a gente entra dentro de casa, a nossa responsabilidade é: o que é que eu trouxe de bom para esta casa? A minha mãe me ensinou isso quando eu era pequeno. Ela dizia, toda vez que ela era na rua, a gente não gostava que ela saísse, e ela usava de um ardil: quando eu voltar eu trago coisa gostosa. Ela falava isso, e aí deixava ela sair.
porque sabia que quando voltasse ia rolar aí um negócio gostoso, nem que fosse um biscoito. Mas quando a gente volta para casa, a gente tem que trazer algo gostoso para dentro de casa. Mesmo que a gente não esteja legal, não é ferir a alma, é inclusive chegar e dizer, gente, peraí, só um minutinho, que eu vou ali tocar um violãozinho, 2 horinhas e volto. Não tem problema, eu estarei presente, mas eu preciso do meu tempo, eu preciso dessa minha condição de estar no meu tempo. Então, a gente começa a construir uma outra percepção de estarmos juntos, de estarmos em conjunto, estarmos em família, na medida em que a gente começa a ter este senso de pertencimento, de encontro, de responsabilidade, e ter esse encontro com as pessoas que são vindas ou trazidas por esses nossos encontros. Olha aí, é matéria de saúde pública hoje, gente. Ver as crianças de 12, de 13, de 14 anos, aí nos consultórios, sem sentido de vida, sem sentido existencial, e dizendo, onde foi que eu errei, onde foi que eu errei, onde foi que eu errei. Não, nós estamos errando porque a gente está querendo amar demais nossos filhos. A gente está errando porque a gente está transferindo nossas frustrações para os nossos filhos. A gente está errando porque a gente não está sendo exemplo e está passando comandos que não estão coerentes. A gente faz uma coisa e diz outra, e a gente não presta atenção nisso. Isso é matéria de saúde pública, porque essas pessoas não estão conseguindo trabalhar, essas pessoas não estão conseguindo resistir à frustração, essas pessoas estão enchendo os consultórios dos psicólogos por conta disso. E isso tudo faz parte da nossa ignorância de lidar com o encontro humano, que deveria ser maravilhoso, simplesmente porque nós esquecemos o nosso endereço principal. Qual é o nosso endereço principal? De onde nós viemos? E aí que a doutrina espírita nos ensina que nós somos todos divinos. Nós nascemos de uma cepa única, de um ser divino, de uma energia divina que nos iguala a todos. Somos todos iguais, mesmo aparentemente diferentes, e vibramos nessa energia do divino o tempo inteiro. Por isso nós precisamos estar conectados e com os corações abertos para receber do outro a energia mais poderosa que existe, que é a energia do amor. Como construir isso como seres humanos? Há algumas dicas interessantes. Primeiro, você vai morrer. Herculano Pires dizia isso: se nós nos educássemos para a morte, viveríamos muito melhor. Porque a gente fica empurrando a morte como se a morte não acontecesse, e empurrando as coisas da vida como se a vida não acabasse. Eu já contei uma história, não sei se foi aqui, mas eu vou repetir. Se foi aqui, eu peço perdão a vocês, mas eu tinha um amigo. Eu namorei com a filha dele quando eu era um rapazinho. Tem pouco tempo. E aí o que aconteceu? Ele era muito bem de vida. Muito bem de vida. A vida dele era uma beleza. Ele glamour total. Rio de Janeiro, as boates do Salvador e tal. Tinha uma loja no Rio que quando viajava, compra e etc. Tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Aí veio um plano econômico desse e a mensagem subliminar é: venda tudo, bote na poupança, porque rende 40% ao mês. Vocês não lembram disso, mas teve inflação de quase 80% no Brasil no mês. E aí o que acontece? Nessa mudança, eles venderam tudo, aplicaram dinheiro em poupança e resolveram empreender. Perderam tudo. Perderam tudo. Corpo zero, total e absoluto. Ele perdeu o emprego, o tio faliu e etc. Todo mundo, tudo que construía aquela estrutura dele, perdeu. Mas eu gostava muito dele porque ele era uma pessoa especial. Um belo dia a gente não se viu mais, né? Afastamos, a vida afasta a gente e tal. E aí eu me encontrei com ele, passados alguns anos eu me encontrei com ele. Ele estava trabalhando numa empresa do polo petroquímico como pintor de tubulações. Ele era um diretor de empresa. Mas o tempo faz a gente mudar um pouco, né? Baixar as expectativas, modificar o rumo da prosa. E aí o que aconteceu? Ele não quis falar comigo. Ele estava com vergonha. Certamente ele achou: o que vai pensar? Eu quebrei, eu fali, eu sou um loser, perdedor. Ninguém gosta de perdedor. Ele não vai querer, eu não vou estragar a imagem que ele tem de mim. Não sei o que passou na cabeça dele, mas alguma coisa passou nesse sentido, porque ele não quis falar comigo. E aí o que aconteceu? Eu também respeitei isso, não fui lá falar com ele, mas fiquei mal, muito mal. Eu disse: olha, eu preciso ir na casa dele para dizer a ele que eu gosto dele de qualquer jeito. Eu preciso ir na casa dele para até pedir desculpa de não ter ido naquele dia falar com ele do jeito que ele estava.
porque naquele momento eu talvez tenha dado a impressão de que eu fiz que não conhecia, o que talvez tenha sido pior do que não ter ido falar. Mas aí sabe o que acontece? O cachorro adoece, aí você tem que levar no veterinário. O carro você vai lavar no final de semana, então você leva o carro para lavar. Aí você tem um livro para comprar, tem um batizado com uma criança, aí tem um casamento do sobrinho, tem um trabalho, tem um estudo, tem isso, tem aquilo, hoje eu estou cansado e tal. E você vai empurrando isso com a barriga. Um belo dia, ele lavando um carro, teve um AVC e morreu. E eu não pedi desculpa a ele. Eu nunca mais deixei de fazer as coisas que eu tive vontade de fazer. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você não sabe quantos dias você vai ter para você fazer o que você tem que fazer. Então, se você começou, termine. Se você está junto, é porque você tem que estar junto. Abrace, beije, peça perdão, faça tudo. Porque a oportunidade que você tem é agora, é o dia de hoje, é o momento presente, não é o amanhã. Porque o amanhã, ele não aconteceu, pode não acontecer para esta personalidade. E você simplesmente agora está diante de uma oportunidade única. Como diz o mestre Kung Fu Panda, o passado não se pode mudar, o futuro ainda não aconteceu, a única coisa que importa é o momento do agora, por isso ele é chamado de presente. Viver o presente nas relações humanas é tudo de bom que a gente pode fazer. Viver o agora, não deixar para depois. Eu sei que é ruim, gente. Às vezes uma pessoa te magoa, às vezes uma pessoa te fere muito, mas você pode ter feito pior com ela em outra vida. Você pode ter dado motivo e essa pessoa pode estar tão ferida que a única forma dela fazer foi dessa maneira. Ela não tinha outro recurso a não ser esse. É por isso que quando a caridade aparece na doutrina, ela vem com 3 coisas: o perdão das ofensas, a indulgência e a benevolência, que é a vontade de fazer o bem. As famílias são construídas não por laços de paixão, mas são construídas por laços de seres humanos que sabem que são espíritos encarnados, que os nossos encontros familiares são propícios para o desenvolvimento das nossas missões na Terra. E é para isso que a gente chegou aqui, é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para só construir coisas. Vocês nunca viram um caixão puxadinho, já viram? Caixão com gaveta? Não tem, não se leva nada. A única coisa que a gente leva dessa vida é a vida que a gente conseguir levar. Portanto, aproveitem as famílias que vocês têm, aproveitem as casas que vocês têm, aproveitem os problemas que vocês têm, aproveitem todas as dificuldades que vocês têm para poder crescer com o outro, amadurecer com o outro, aprender a amar na adversidade e, acima de tudo, nos tornarmos verdadeiramente grandiosos no espírito, porque esta terra só vai progredir quando nós tivermos a nítida certeza de que todos somos diferentes, particulares e que temos missões aqui, e as nossas missões passam pelos nossos encontros e pelos nossos refazimentos das nossas missões. Que as nossas famílias sejam esse instrumento, que nós possamos realmente desenvolver isso. E esta forma de fazer, conforme aquilo que são os desafios da doutrina, eu deixo para Robson passar para vocês, porque eu tenho certeza de que ele tem umas dicas muito legais. Fiquem com Deus. Bem, agora nós teríamos um intervalo, mas antes disso, né, eu quero convidar aqui os trabalhadores da Casa de Semeador do Amor. Nós estamos hoje iniciando um novo projeto na casa, né, e aí vocês vão participar desse projeto hoje pela primeira vez. Nós vamos estar aqui cantando, é o Coral César.